Ele estava lá, vendo tudo. Um povo inteiro sendo esmagado, tratado como nada, centenas de milhares de vozes gritando por ajuda, e mesmo assim, silêncio. Um silêncio que pareceu durar séculos, e durou 400 anos. O povo de Deus no Egito sofrendo, sendo escravizado, maltratado, dia após dia, enquanto os céus pareciam fechados. Nenhuma palavra, nenhuma intervenção. E a pergunta que ecoa até hoje, por que Deus ficou em silêncio quando o seu povo mais sofreu? Essa não é só uma dúvida teológica, é uma dor pessoal, porque no fundo, todos nós já sentimos isso. Oramos, jejuamos, pedimos, imploramos e nada. A porta não abre, a cura não vem, a resposta não chega. Então começamos a questionar, será que Ele está mesmo ouvindo? Ou pior, será que Ele se importa? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, muito tempo. Até o livro de Gênesis, José, filho de Jacó, vendido como escravo pelos próprios irmãos, acaba no Egito, por uma sequência inacreditável de eventos. Traições, prisões, sonhos interpretados, ele se torna o segundo homem mais poderoso do Império Egípcio. E ali, ele salva sua família da fome. Os filhos de Israel se estabelecem no Egito, prosperam, multiplicam, crescem como povo, mas o tempo passa, José morre, faraós novos sobem ao poder, e de repente os hebreus, antes convidados, tornam-se ameaça, escravizados, reduzidos a números, perdem sua liberdade, sua dignidade, sua voz, e aí começa o silêncio. 400 anos. Para você ter noção, isso é o tempo entre a chegada dos portugueses ao Brasil e hoje. Imagine uma família passando de geração em geração uma promessa que nunca se cumpre. Uma história de um Deus que um dia falou com seus antepassados, mas que agora não diz mais nada. O que se passa na cabeça de alguém que cresce ouvindo: Deus vai nos libertar, mas só vê chibata, sofrimento e morte. E aí entra um ponto que pouca gente fala. O silêncio de Deus é parte da história, mas não é o fim dela. Enquanto o povo estava lá sendo oprimido, Deus não estava inerte. Estava preparando uma resposta que estava crescendo dentro de um palácio, em segredo. Moisés nasce num tempo em que o faraó mandava matar todo recém-nascido hebreu do sexo masculino. Uma tentativa cruel de controle populacional. A mãe de Moisés, com medo de perdê-lo, coloca o bebê num cesto e o solta no rio. Parece loucura, mas aquele cesto vai parar nas mãos da filha do faraó. Moisés cresce como um príncipe egípcio, mas com sangue hebreu. Ele aprende tudo: política, estratégia, guerra, leitura, leis, tudo o que ele precisaria para liderar, mas ele ainda não sabia disso. Enquanto o povo sofria em silêncio, Deus estava moldando um libertador com todas as ferramentas necessárias para enfrentar um império. Mas isso levou tempo, décadas, porque Deus não age no nosso tempo, Ele age no tempo dele. E muitas vezes esse tempo é construído no silêncio, mas nem por isso é fácil aceitar. Moisés, já adulto, vê um egípcio maltratando um hebreu e toma uma atitude impulsiva, mata o egípcio. E o que acontece? É rejeitado pelo próprio povo e precisa fugir para o deserto. Mais silêncio. 40 anos, agora não de escravidão, mas de exílio, de espera. Parece que tudo tinha dado errado. Moisés se pergunta: por que fui parar aqui? O povo se pergunta: por que ainda estamos sofrendo? E de novo, Deus silencia. Só que é nesse silêncio que tudo se transforma. No deserto, Moisés se torna humilde. Se torna sensível, aprende a depender, e então, quando o tempo se cumpre, Deus fala. Fala com fogo, fala com autoridade, fala de uma sarça que arde, mas não se consome. E ele diz: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e eu desci para libertá-lo. Essa fala muda tudo, porque mostra que Deus nunca esteve ausente. Ele viu, ele ouviu, ele sentiu. Só que ele esperou o tempo certo, esperou que Moisés estivesse pronto, esperou que o povo estivesse pronto, esperou que os opressores ficassem cegos pela própria arrogância, e aí ele agiu, com força, com sinais, com pragas, com libertação.
E por que isso importa para você hoje? Porque muitos estão vivendo exatamente esse silêncio agora. A oração que não é respondida, a enfermidade que não passa, a injustiça que parece eterna. Mas o silêncio de Deus não é a prova de que Ele não liga. Muitas vezes, é a prova de que Ele está agindo de um jeito que ainda não conseguimos ver. Às vezes, o milagre está sendo preparado em bastidores que a gente não acessa. Às vezes, a resposta está sendo forjada no deserto, no meio da dor. O silêncio não é ausência, é trabalho em segredo. Deus não é indiferente à dor. Ele sente, Ele escuta, Ele desce, mas desce no tempo certo. E mesmo que você não veja agora, mesmo que pareça injusto, mesmo que tudo grite abandono, lembre-se, o mesmo Deus que ficou em silêncio por 400 anos, foi o Deus que depois dividiu o mar. O silêncio dele é apenas o intervalo entre o clamor e o milagre. Não desista no meio do silêncio. Continue confiando. Continue andando, porque o silêncio de Deus não é o fim da história, é o começo de algo que vai te marcar para sempre. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que também está em silêncio, esperando uma resposta. E se você quer continuar entendendo os caminhos de Deus por trás das dúvidas mais difíceis da fé, se inscreve no canal agora, ativa as notificações e fica com a gente. Porque aqui a gente busca sentido mesmo no silêncio. Até o próximo vídeo.